Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Estádio do Fla para mais de 100 mil? Proposta do Fla na mesa. Jogador do Fla é acusado de agressão e jogador do Mengão é convocado para a seleção brasileira. John Arias pode pintar no Flamengo? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Sobe, sobe, sobe. Galera, dá uma moral. Sobe com tudo o like agora. Mete o dedo no like, joinha aqui é rapidinho, dá esse apoio para que mais e mais pessoas venham acompanhar o nosso conteúdo. E clica aqui embaixo o botão vermelho escrito inscreva-se. E aí você vai estar inscrito no nosso canal, acione o sininho de notificação para você se manter muito bem informado. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda, roda a vinheta com o drone voando pelas ruas do Rio de Janeiro, apurando informações do Mengão. Depois dele, um show de notícias do nosso Flamengo. Galera, este vídeo é um oferecimento da Betano, a maior casa de apostas do país. Você clica lá, clica aqui no comentário fixado, clica aqui também no link na nossa descrição e entra no site da Betano para você poder fazer o cadastro gratuito. Após o cadastro, você vai colocar lá o código promocional, exatamente como está aqui, Flamília. Você vai ganhar um bônus de até R$500 mais R$20 em apostas grátis. A minha dica do dia, hoje tem Barcelona e tem também o Arsenal, que está voando pela Champions League. E eu vou dar essas duas dicas para vocês. Cara, vocês vão se dar super bem, hein? E detalhe, você terá aí, colocando o nosso código promocional, você pode ganhar um bônus de até R$500 e mais R$20 em apostas grátis. Tá perdendo tempo, hein? Corre lá, Betano! Lembrando, para você poder apostar com responsabilidade, apenas como entretenimento, e que também não é permitido para menores de 18 anos. Valeu? Vamos falar de Flamengo, porque tem muitos assuntos para a gente poder tratar aqui. Situação do John Arias, muita gente colocando e tal. Nesse momento não tem absolutamente nada. O Flamengo fez uma consulta ao presidente do Fluminense, Marcos Braz, inclusive, fez uma consulta e o presidente do Fluminense descartou, dizendo que não tem interesse nenhum em negociar o jogador e que se o Flamengo quisesse, teria que pagar a multa rescisória. O Fluminense tem direito a 50% do valor do jogador, mas tem os direitos federativos do jogador, quer dizer, o valor da multa é 20 milhões de euros, o Flamengo teria que pagar esse valor. E aí, realmente, é difícil. Seria um jogador espetacular. Para mim, se eu tivesse o dinheiro, eu pagaria mole. Porque para mim vale os 20 milhões de euros. Um jogador de 26 anos, eu não penso na parte financeira, eu penso no ganho técnico. Dinheiro não compra troféu, não ganha taça, não compra taça. Performance técnica, sim. E para mim é um jogador que se encaixa perfeitamente no esquema tático do Tite e seria uma contratação maravilhosa. Agora, muito pouco provável... Opa, pouco provável eu já ouvi, hein? Mas brincadeira, galera, mas é muito difícil disso acontecer, porque o Flamengo teria que pagar multa e o Flamengo não deve ter esse recurso de 20 milhões de euros. Jogador convocado, né? O Dorival Júnior convocou ontem para a vaga do Marquinhos, zagueiro, o zagueirão do Mengão, Fabrício Bruno. Quem acompanha o Flamília da Nação não é nenhuma novidade. Fabrício Bruno, a gente já dizia para vocês que é o zagueiro de confiança do Dorival Júnior. Dorival gosta muito do Fabrício Bruno. Há 2 semanas atrás, quando assumiu a seleção, logo depois de assumir a seleção, ele já tinha sinalizado para o Fabrício Bruno que era um jogador convocável. Desde a época do treinador anterior, o Fernando Diniz, também tinha sinalizado para o Fabrício Bruno que era um jogador que estava no radar para poder ser convocado, e muitos estavam colocando, o Léo Pereira vai ser convocado. Eu falei, olha, a informação que eu tenho, que o jogador que será convocado, que poderá ser convocado, que vai estar na lista do Dorival, é o Fabrício Bruno. Numa lista inicial, ele acabou não estando na parte final da lista, porque ele estava na lista com maior... Eles formam a lista com um número maior de nomes, né? Depois eles acabam enxugando e colocando ali
apenas 21, 22, às vezes 25 atletas. O Fabrício saiu dessa lista inicial com o corte do Marquinho. O Fabrício Bruno foi convocado, conforme nós dissemos para vocês em várias lives e vídeos, e quem nos acompanha há mais tempo sabe dessa situação. Enquanto muitos falavam do Léo Pereira, a gente falava do Fabrício Bruno. Galera, família da nação, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Que tenha muito sucesso, Fabrício Bruno, vamos torcer muito pra você, cara, merece, um cara que tá jogando muito com a camisa do Flamengo, e quem sabe mais pra frente a dupla de zaga da seleção também vai ser o Léo Pereira junto com o Fabrício Bruno. Enfim, os dois são merecedores dessa convocação, nesse caso, dessa vez foi o Fabrício Bruno, conforme a gente já esperava aqui no Família da Nação, e mais para frente pode ser também o Léo Pereira, jogador do Fly acusado de agressão. Olha, lamentável essa situação do Wesley. A gente aqui não está afirmando absolutamente nada, porque, claro, a gente tem que ouvir os dois lados. E um lado, que é o lado da acusação, né? Um homem, um empresário aqui do Rio de Janeiro, acusa o jogador Wesley de ter o agredido e o ameaçado. Inclusive, ele fez exame de corpo de delito que comprovou que ele levou socos no rosto. E ele diz, né, esse rapaz, de que o Wesley estava num quiosque aqui na praia da Barra da Tijuca, quando ele também estava, e o Wesley achou que o rapaz tivesse tirado foto dele, né? E veio ao encontro do rapaz dizendo que ele deveria apagar a foto do celular. O rapaz nega que tenha tirado foto. E aí o Wesley teria desferido socos no rapaz e depois o ameaçado. Bom, a defesa do Wesley diz que não foi essa a situação, que o rapaz, esse rapaz que foi agredido, estava na companhia de um amigo e ficou importunando o Wesley durante algum período, durante algum tempo, e aí ocasionando toda essa confusão. Bom, acompanhando, aqui tem que me basear em fatos, né? Acompanhando o que falou a acusação e a situação lá, a defesa do Wesley, meu amigo, no momento que você agride, você perde a razão. Me baseando no que falou a defesa do Wesley, vamos supor que o rapaz estivesse importunando o Wesley. Ele não pode nunca agredir, cara. Ele tem que entender que se o cara tá tirando foto dele, é chato, é inconveniente? Mas você não pode partir para agressão. Um jogador de futebol ele é muito bem pago justamente porque ele tem a imagem dele pública. E tendo a imagem pública, ele jamais pode fazer qualquer tipo de contestação e principalmente partir para uma situação de agressão. O Wesley certamente será punido pelo Flamengo, porque nada justifica a agressão. E é lamentável a gente ter mais uma vez caso de um funcionário do Flamengo agredindo um torcedor. Já aconteceu com o Marcos Braz. E eles falam, a defesa na época do Marcos Braz falou a mesma coisa, né? Que o camarada estava importunando ele e tal, e ele partiu para agressão. Meu amigo, agrediu, perdeu a razão. É a minha opinião. Não sei se você concorda comigo. Estádio do Fla para mais de 100 mil? Proposta do Fla na mesa. Bom, reunião aconteceu no sábado, dia do Fla-Flu, na Gávea, o CEO que o Flamengo contratou para poder negociar a questão do estádio com o presidente da Caixa Econômica e também com a presença do presidente Rodolfo Landim. Quando o Flamengo foi campeão na semana passada da Taça Guanabara, jogo contra o Madureira, eu fui até o campo, né, dentro do campo, e nós gravamos um vídeo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e que eu perguntei a ele sobre a questão do estádio. Na ocasião, ele não quis falar muito sobre essa situação. Ele falou, olha, o momento é de comemorar e tal, o Flamengo paga uma pessoa, um funcionário, um executivo, para poder tratar desse assunto. Mas aí ele falou uma coisa que nos chamou a atenção, mas que em breve teremos novidades sobre o tema. A gente não repercutiu tanto porque ele não falou nada de novo, né? Mas hoje sai a notícia do Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, de que houve essa reunião no último sábado. E a gente confirmou, realmente aconteceu, e o Flamengo trabalha passo a passo para poder conseguir romper as inúmeras barreiras que existem para a construção do estádio. Não é uma coisa simples. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, Fábio, isso é politicagem, ano eleitoral, tem eleições para prefeito, tem eleições para vereador, tem eleição no Flamengo. Gente, eu sei de tudo isso.
é fato que tudo isso pode ser também politicagem. Agora, até a situação do Flamengo, tanto a situação quanto a oposição, se você pergunta, todos são unânimes em dizer que o presidente Rodolfo Landim ele tem uma ideia fixa, que é marcar o nome na história do Flamengo com o início, com a pedra fundamental, né? Que é a construção do estádio. Não vai acontecer na gestão dele, obviamente, mas vai acontecer. Ele quer sair, entregar a presidência do clube com o início, pelo menos, a pedra fundamental, né? Que é a compra do terreno para a construção do estádio. E ele é muito orgulhoso, ele quer efetivamente que isso aconteça na gestão dele. Ele não vai deixar passar essa oportunidade. E ele trabalha de forma incessante, pelo menos as informações que a gente tem, para poder ser o presidente. Por exemplo, o Jorge Elal comprou o centro de treinamento, lá o terreno que hoje serve como centro de treinamento do Ninho do Urubu, e hoje o centro de treinamento tem inclusive o nome dele, né? E o presidente Rodolfo Landim quer também fazer história com a questão do estádio do Flamengo. Isso é um fato. Você pensa, por exemplo, que é apenas politicagem? Não é. Ele pode até não conseguir utilizar isso em alguns momentos com questões eleitoreiras, mas ele tem realmente esse desejo e tenta romper etapa a etapa, passo a passo, os obstáculos para poder conseguir, né, pelo menos dar início a esse pontapé, dar o pontapé inicial para a construção do estádio. Estádio para mais de 100 mil? Gente, a gente consultou alguns especialistas, eu digo sempre o seguinte, quando eu não conheço determinado assunto, eu procuro ouvir quem conhece mais do que eu. E eu procurei ouvir ontem à noite algumas pessoas que têm conhecimento do terreno, do espaço que existe no gasômetro, para poder ver se o Flamengo tem capacidade para construir um estádio para mais de 100 mil. Vocês lembram que o presidente Rodolfo Landim falou para o nosso amigo Rodrigo Ramos, na beira do campo do Flamengo no ano passado, no ano retrasado, aliás, de que se fosse para construir para menos de 100 mil, nem construiria e tal, que o estádio do Flamengo tem que ser para mais de 100 mil. No entanto, o que a gente ouviu é que ali no gasômetro não dá para construir o estádio para mais de 100 mil, de acordo com o novo tamanho do terreno, né? O VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, a rodoviária que foi construída ali pegou uma parte da entrada ali que seria para o terreno da área de convivência, né? E não pegou a parte interna do terreno, mas o que serviria de área de convívio. Você não vai construir, pegar a parte toda do terreno e construir um estádio ali, um equipamento ali. Você precisa ter área de convívio, um espaço para poder os torcedores saírem por exemplo, da rodoviária e poder caminhar até o estádio, aquela área de convívio, de escoamento do público, de chegada do público. Então, não cabe, segundo especialistas, para 100 mil ali, mas talvez para 80, 90 mil daria. Enfim, claro que é uma preocupação do torcedor rubro-negro, que é um estádio grande, um estádio para mais de 100 mil, talvez nesse momento e ali não seria possível isso acontecer. Mas quem sabe o Flamengo construindo para 70, 80, 90 mil e com possibilidade de ampliação. O Flamengo compraria os terrenos ao lado, mais para frente, e poderia ampliar o estádio, né, para um número maior de pessoas, e isso seria realmente espetacular. Mete o dedo no like, deixa o seu like aqui para apoiar e prestigiar o canal e também não esquece de se inscrever no canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Tchau, tchau, galera! Tchau!